Você já teve a sensação de que, por mais que se esforce, algo ainda está fora do lugar? Como se estivesse sempre correndo atrás de algo que nunca preenche de verdade. Jesus sabia que enfrentaríamos isso, e ele revelou uma chave simples, mas poderosa, capaz de reorganizar completamente a nossa vida, colocar Deus em primeiro lugar. Neste vídeo, vamos entender como essa escolha pode transformar sua rotina, seu coração e seu destino, para sempre. Querido ouvinte, quero te pedir algo muito importante. Antes de seguirmos com essa mensagem poderosa, pare por um instante e pense. Se você crê que colocar Deus em primeiro lugar pode realmente transformar sua vida, então mostre isso agora. Curta este vídeo, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Eu escolho Deus acima de tudo. Isso não é sobre números, é sobre fé. Sobre espalhar uma mensagem que o mundo precisa ouvir. Você nunca sabe quem pode ser alcançado por um simples comentário de fé. Vamos semear juntos? Vamos começar. Colocar Deus em primeiro lugar não é apenas uma frase bonita que repetimos em orações ou ouvimos em pregações. É uma postura de vida, uma reordenação completa das nossas prioridades, intenções e atitudes. Não se trata de encaixar Deus na nossa agenda, mas de reorganizar a agenda inteira com base nele. Quando Jesus disse: "Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas." Mateus 6,33. Ele estava nos ensinando uma inversão de valores. O mundo diz: corra atrás do sucesso, da segurança, do conforto. Jesus diz: corra atrás de Deus e o resto virá como consequência. Essa é a essência de colocar Deus em primeiro lugar. Na prática, isso começa com uma decisão no coração. Reconhecer que Deus não é um apêndice da nossa vida espiritual, mas o centro de tudo. Significa perguntar a Ele antes de tomar decisões, confiar mesmo quando tudo parece incerto, e cultivar uma vida devocional que vai além da obrigação. Imagine um trono dentro do seu coração. Alguém está sentado ali. Quem comanda suas escolhas, suas emoções, seus sonhos? Colocar Deus em primeiro lugar é entregar esse trono a Ele, dia após dia. Muita gente pensa que isso só se aplica à espiritualidade, mas não. Quando Deus é prioridade, tudo em nossa vida é afetado. Nossos relacionamentos, nosso trabalho, nossas finanças, até nosso tempo livre. Um coração alinhado com Deus transborda propósito em tudo o que faz. Vamos pensar em um exemplo simples. Imagine que você está montando um quebra-cabeça complexo. Cada peça parece importante, mas sem a imagem da tampa da caixa. O modelo original, você não sabe como encaixar nada. Colocar Deus em primeiro lugar é olhar para a tampa da caixa. Ele é o modelo perfeito. Quando o colocamos no centro, todas as outras peças começam a fazer sentido. Mas como saber se realmente estamos colocando Deus em primeiro lugar? Aqui vão alguns sinais práticos. Tempo com Deus vem antes de tudo. Antes do celular, das redes sociais ou do trabalho, buscamos sua presença. Isso não é religiosidade, é relacionamento. Consultamos Deus antes de decidir. Em vez de orar só depois que algo dá errado, buscamos direção antes de agir. Nossos valores refletem os valores do reino. Justiça, misericórdia, humildade, verdade e amor são mais importantes do que status, aparência ou conveniência. Nossas finanças refletem nossa fé. Dízimos, ofertas, generosidade e contentamento mostram onde está nosso tesouro. Nosso tempo é organizado com intencionalidade. Não vivemos por impulso, mas com propósito. Somos firmes quando tentados. Quando Deus está em primeiro, resistimos melhor às tentações porque sabemos o que está em jogo. Nosso testemunho é constante. Não vivemos uma fé de domingo, mas de segunda a segunda. Talvez você esteja pensando: mas eu tento, e mesmo assim me sinto distante de Deus. Isso é mais comum do que parece.
A verdade é que nossa natureza humana constantemente tenta nos colocar no centro. É por isso que colocar Deus em primeiro lugar é uma decisão diária, uma batalha interna que exige vigilância, dependência e graça. Também não se trata de perfeição. Colocar Deus em primeiro lugar é sobre intenção e direção, não sobre nunca errar. É escolher todos os dias voltar o olhar para Ele, mesmo quando falhamos. E não se trata apenas de grandes decisões. É sobre o cotidiano, a forma como tratamos as pessoas, como reagimos ao trânsito, o que assistimos, como falamos com nossos filhos, como usamos nosso tempo livre. Deus se importa com cada detalhe e quer ser o Senhor de cada parte. Um exemplo prático? Vamos pensar na nossa agenda. Quando fazemos planos, normalmente começamos pelas obrigações, trabalho, estudos, reuniões. Se sobrar tempo, encaixamos um momento para orar ou ler a Bíblia. Mas e se começássemos ao contrário? E se, ao planejar a semana, colocássemos Deus como o primeiro compromisso do dia? Isso muda tudo. Outro exemplo, imagine que você está enfrentando uma crise. O que faz primeiro? Corre para as redes sociais? Desabafa com alguém? Ou dobra os joelhos? A prioridade da sua reação revela a prioridade do seu coração. Jesus viveu isso de forma perfeita. Mesmo sendo Deus, ele passava madrugadas em oração. Antes de grandes decisões, buscava o Pai. Antes de começar seu ministério, passou 40 dias no deserto em jejum. Ele mostrou com a vida o que é viver com Deus no centro. E o mais lindo de tudo, quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele cuida de tudo o resto. Não significa ausência de problemas, mas presença de propósito. Não significa que tudo será fácil, mas que tudo terá sentido. Colocar Deus em primeiro lugar é, portanto, uma escolha que redefine o rumo da nossa existência. Não é apenas sobre ser mais espiritual, mas sobre viver com profundidade, com direção, com significado. É sair da superficialidade de uma vida centrada em si mesmo para mergulhar na plenitude de uma vida centrada em Deus. E essa escolha não começa amanhã, começa agora. Neste exato momento em que você entende que Deus não quer apenas um espaço na sua vida, Ele quer o trono. Se colocar Deus em primeiro lugar é tão transformador, por que isso ainda é um desafio tão grande para tantas pessoas, inclusive para quem já crê e conhece a verdade? A resposta envolve uma combinação complexa de fatores espirituais, emocionais, culturais e até mesmo históricos. Comecemos pela raiz do problema. O coração humano naturalmente resiste a entregar o controle. Desde o Éden, a inclinação do homem tem sido se colocar no centro, tomar decisões por conta própria, buscar independência de Deus. Eva foi enganada pela ideia de que poderia ser como Deus ao comer o fruto proibido. Essa tentação de viver segundo a própria vontade continua até hoje. Colocar Deus em primeiro lugar exige rendição, e isso vai contra tudo o que a carne deseja. Além disso, vivemos em uma cultura que exalta o ego, o sucesso pessoal e a satisfação imediata. O sistema do mundo nos ensina a correr atrás dos nossos sonhos, desejos e metas a qualquer custo. Somos incentivados a seguir nosso coração, buscar nossa verdade, colocar a si mesmo em primeiro lugar. Em meio a esse bombardeio de mensagens, o chamado de Jesus, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, soa como algo radical demais, até insano aos olhos do mundo. Outro obstáculo é o ritmo frenético da vida moderna. Vivemos ocupados, sobrecarregados, distraídos. Os compromissos se acumulam, as notificações não param, o tempo parece escasso. E nesse corre-corre, Deus vai sendo empurrado para os cantos da agenda, até virar apenas um pensamento distante. Colocar Deus em primeiro lugar requer desacelerar, refletir, escolher com intenção. E nem sempre estamos dispostos a fazer isso. Existe também o medo de perder o controle.
Muitos temem que, ao entregar tudo a Deus, vão abrir mão de seus sonhos, vontades ou até relacionamentos. Pensam: e se Deus quiser algo diferente do que eu quero? E se Ele me pedir para renunciar a algo que eu amo? Esse medo nasce de uma visão distorcida de quem Deus é. Porque se o conhecêssemos de fato, em sua bondade, sabedoria e amor, entenderíamos que Ele nunca tira algo para nos punir, mas para nos proteger e preparar para algo melhor. Outro ponto importante: o pecado nos enfraquece espiritualmente. Quando estamos alimentando hábitos que desagradam a Deus, nosso discernimento diminui. Ficamos mais resistentes à voz do Espírito. Passamos a nos justificar, relativizar, adiar. E o resultado? Nos afastamos, mesmo sem perceber. É como um fio que se afrouxa aos poucos, até romper. A comparação também tem um papel. Quantas vezes olhamos para a vida dos outros, amigos, influenciadores, colegas, e sentimos que estamos perdendo tempo ao escolher um caminho mais espiritual? Parece que quem mente, engana, finge ou busca só o próprio interesse está se dando bem. Isso pode gerar desânimo. Mas a palavra é clara: não devemos invejar os ímpios, porque o fim deles é destruição. Já o justo, mesmo quando semeia com lágrimas, colherá com alegria. Outro fator é a falta de profundidade na fé. Muitos vivem um cristianismo superficial, baseado em tradições ou emoções, mas sem relacionamento real com Deus. E sem raízes profundas, é difícil permanecer firme. Quando vêm os ventos das dificuldades ou tentações, a fé se abala. Colocar Deus em primeiro lugar exige convicção, não só conhecimento intelectual, mas experiência pessoal com Ele. Também há os que carregam feridas e traumas. Pessoas que cresceram com imagens distorcidas de autoridade, com religiões opressoras ou decepções espirituais, podem ter dificuldade em confiar em Deus plenamente. Essas dores precisam ser tratadas com amor, paciência e verdade. Deus não é como as figuras humanas que nos machucaram. Ele é bom, justo, confiável. Mas muitas vezes precisamos de tempo e cura para conseguir acreditar nisso de verdade. E não podemos esquecer da ação espiritual do inimigo. O diabo trabalha constantemente para nos distrair, confundir e distorcer a verdade. Ele sabe que se colocarmos Deus em primeiro lugar, nos tornaremos instrumentos poderosos nas mãos do Pai. Por isso, ele vai lançar setas, medo, ansiedade, orgulho, confusão. Vai usar tudo o que puder para nos manter longe dessa decisão. Diante de tantos obstáculos, talvez a pergunta mude de tom. Não é apenas por que é difícil, mas como é possível então? A resposta está na graça de Deus. Não conseguimos por força própria, mas pela dependência dele. É o Espírito Santo que convence, fortalece, transforma. Ele nos capacita a viver uma vida que prioriza o céu, mesmo em um mundo que nos empurra para longe. Começar reconhecendo essas barreiras já é um passo de sabedoria. O inimigo ganha força naquilo que escondemos ou negamos. Mas quando trazemos à luz nossas lutas, fraquezas e tentações, Deus começa a agir. E aos poucos, a rendição se torna mais natural. O amor por Ele cresce, a confiança se aprofunda. Você não está sozinho nessa batalha. Todos nós, de alguma forma, lutamos para manter Deus no centro. Mas cada decisão, cada oração, cada renúncia, cada passo de fé nos aproxima dele. E quanto mais o conhecemos, mais o desejamos. E quanto mais o desejamos, mais espaço damos para que ele reine. Talvez seja difícil, sim, mas impossível, nunca. Com Deus, até os maiores muros caem. E quando ele é colocado em primeiro lugar, o resto encontra seu lugar. Agora que compreendemos os desafios de colocar Deus em primeiro lugar, é hora de olharmos para aqueles que, apesar das dificuldades, fizeram essa escolha.
e experimentaram transformações profundas. A Bíblia está repleta de histórias que não só inspiram, mas também nos mostram como essa decisão pode mudar tudo. Esses exemplos não são apenas registros históricos, são convites vivos para que façamos o mesmo. Começamos com Abraão, o pai da fé. Ele é o símbolo por excelência de alguém que confiou plenamente em Deus. Imagine receber uma promessa de que seria pai de uma grande nação e esperar por décadas para que essa promessa se cumprisse, até que finalmente nasce Isaque. Mas então, Deus pede que ele sacrifique justamente esse filho. Humanamente, seria uma contradição. Como o Deus que prometeu um filho agora pede sua vida? Mas Abraão obedece, mesmo sem entender, porque sua confiança estava em Deus, não na lógica. No último instante, o anjo impede o sacrifício e o Senhor reafirma sua promessa. Resultado, Abraão se torna um marco eterno de fé e obediência. Colocar Deus em primeiro lugar, para ele, significou não prender-se nem mesmo àquilo que mais amava. Outro exemplo poderoso é o de Daniel. Vivendo no exílio na Babilônia, ele poderia facilmente ter se adaptado à nova cultura e abandonado sua fé. Mas Daniel decidiu firmemente não se contaminar com os manjares do rei. Ele manteve sua rotina de oração, mesmo sob ameaça de morte. E o que aconteceu? Foi lançado na cova dos leões, mas Deus o livrou, preservou sua vida e o exaltou diante de todos. Daniel nos ensina que colocar Deus em primeiro lugar pode custar popularidade, conforto e até segurança, mas o livramento do Senhor é certo para aqueles que o honram. E o que dizer de José, o filho de Jacó? Traído pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e preso. Ele tinha todos os motivos para se revoltar, mas mesmo em meio a tanto sofrimento, José manteve sua integridade. Ele recusou a proposta da esposa de Potifar, dizendo: "Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus?" José não se vendeu por prazer ou poder, e no tempo certo foi exaltado por Deus, tornando-se governador do Egito. Sua história nos mostra que mesmo quando somos esquecidos, injustiçados ou maltratados, colocar Deus em primeiro lugar é sempre o melhor caminho. Um exemplo feminino inspirador é o de Esther. Judia, órfã, criada pelo primo Mardoqueu, ela se vê no palácio com acesso ao rei, num momento de crise para seu povo. Quando o decreto de morte contra os judeus é anunciado, Mardoqueu a desafia. "Quem sabe se para tal tempo como este é que chegaste a este reino?" Esther poderia ter escolhido se calar e se proteger, mas decidiu jejuar, orar e agir com coragem. "Se perecer, pereci", disse ela. E por meio da sua obediência e fé, Deus usou sua posição para salvar toda uma nação. Colocar Deus em primeiro lugar nesse caso significou colocar em risco a própria vida, mas também resultou em livramento coletivo. Indo para o Novo Testamento, temos o exemplo marcante de Paulo, o apóstolo. Antes, ele era Saulo, perseguidor da igreja. Mas após o encontro com Cristo no caminho de Damasco, sua vida virou completamente. Ele passou a viver exclusivamente para Deus. Sofreu prisões, perseguições, naufrágios, espancamentos e abandono. E ainda assim dizia: "Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro." Paulo nos mostra que colocar Deus em primeiro lugar transforma não só o nosso destino, mas também o impacto que deixamos no mundo. Ele escreveu grande parte do Novo Testamento e plantou igrejas em diversas regiões. Sua entrega total influenciou gerações, mas nenhum exemplo supera o de Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus e, mesmo assim, viveu em obediência ao Pai. No Getsêmani, suando gotas de sangue, orou: "Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres." Essa frase resume tudo. Jesus colocou a vontade de Deus acima de sua própria, e por isso nos trouxe salvação.
Ele foi até o fim, até a cruz, com amor, rendição e coragem. Se queremos saber o que significa colocar Deus em primeiro lugar, basta olhar para Cristo. Ele é o padrão, o modelo perfeito. Esses exemplos nos mostram algo em comum. Todos enfrentaram dilemas reais, decisões difíceis, situações limite. Nenhum deles teve um caminho fácil, mas todos viram Deus agir de forma sobrenatural, porque priorizaram sua vontade. O céu responde quando alguém escolhe o reino antes de tudo. Essas histórias também nos ensinam que colocar Deus em primeiro lugar não é um momento isolado, mas uma série de escolhas diárias. Às vezes, será dizer não para algo sedutor. Outras vezes, será esperar com paciência. Haverá momentos de confronto, renúncia, dor, mas haverá também glória, vitória e propósito. E talvez a lição mais preciosa desses exemplos é: Deus honra quem o honra. Ele não esquece o sacrifício, a obediência, o coração sincero. Mesmo quando tudo parece desmoronar, Ele está trabalhando. E no tempo certo, revela o porquê de cada passo. Se hoje você se sente pequeno, fraco ou incapaz de colocar Deus em primeiro lugar, lembre-se, esses homens e mulheres também eram humanos. O que os diferenciou foi a fé e a decisão de confiar. Essa mesma decisão está diante de você. O convite é o mesmo. E o Deus que agiu com eles é o mesmo que deseja agir com você. Colocar Deus em primeiro lugar é uma expressão bonita, poderosa e espiritual. Mas o que ela realmente significa na rotina diária? Será que envolve apenas ir à igreja ou ler a Bíblia? Ou será algo mais profundo, que afeta cada área da vida? Neste capítulo, vamos transformar esse conceito em prática. Vamos mostrar que colocar Deus em primeiro lugar é uma escolha contínua que se reflete em atitudes, prioridades, relacionamentos e decisões. A primeira coisa a entender é que colocar Deus no centro não é uma adição à vida, como um item numa lista de tarefas. Ele não é mais uma responsabilidade entre tantas. Ele é o alicerce sobre o qual todas as outras áreas devem ser construídas. Isso significa que antes de escolher um caminho, fazer uma decisão ou assumir um compromisso, a pergunta é: isso agrada a Deus? Isso honra a Ele? Isso está de acordo com seus princípios? Por exemplo, no campo pessoal, isso pode significar reorganizar seu tempo para priorizar momentos com Deus. Se Ele é o primeiro, então meu dia começa com oração e meditação na palavra. Isso não é sobre religiosidade, mas sobre intimidade. É como se fosse um relacionamento amoroso. Ninguém que ama de verdade negligencia o tempo com quem ama. E se você quer ouvir a direção de Deus, precisa aprender a reconhecê-la na intimidade diária. Uma vida corrida, sem tempo para Deus, revela que Ele ainda não ocupa o lugar mais alto em nosso coração. No campo familiar, colocar Deus em primeiro lugar transforma a dinâmica dos relacionamentos. Significa amar o cônjuge como Cristo amou a igreja, criar os filhos nos caminhos do Senhor, buscar reconciliação onde há mágoa, perdoar onde há feridas. Colocar Deus em primeiro lugar exige humildade, renúncia do ego e busca pela paz. E quando uma família inteira vive com Deus no centro, ela se torna um testemunho vivo do reino de Deus. No trabalho, essa postura se revela na ética, na excelência e no testemunho. Não significa simplesmente pregar para os colegas, mas ser alguém confiável, íntegro e generoso. Alguém que, mesmo quando ninguém está olhando, faz o certo. Uma pessoa que trabalha não apenas para agradar ao chefe, mas como quem serve a Deus. Isso inclui também escolhas difíceis, como não participar de esquemas corruptos, recusar vantagens ilícitas ou deixar uma empresa que exige atitudes antiéticas. Na administração financeira, colocar Deus em primeiro lugar é reconhecer que tudo o que temos vem dele. Isso se expressa por meio da generosidade, da fidelidade nos dízimos e ofertas e na responsabilidade ao usar os recursos.
É entender que nosso dinheiro serve a propósitos eternos e não apenas aos nossos desejos momentâneos. Quando Deus é o dono da nossa vida, até nosso bolso o glorifica. Nas relações sociais e decisões morais, colocar Deus em primeiro lugar significa resistir à pressão do mundo para agradar aos outros ou buscar aprovação. Isso pode envolver escolhas difíceis. Dizer não a uma proposta que fere seus valores, não se envolver em conversas destrutivas ou até mesmo se afastar de amizades tóxicas. Significa escolher agradar a Deus, mesmo quando isso te torna impopular. Na vida emocional, isso implica submeter sentimentos, ansiedades e vontades à soberania de Deus. Quantas vezes agimos por impulso, guiados por raiva, medo ou carência? Colocar Deus em primeiro lugar é dizer: Senhor, mesmo que eu esteja ferido, frustrado ou confuso, confio em Ti. Não deixarei minhas emoções controlarem minhas ações. É uma entrega constante das nossas dores e desejos para que Ele molde nosso coração. E na vida espiritual, é claro, isso se manifesta em crescer em fé, buscar santidade e viver com propósito. Não basta conhecer a verdade, é preciso aplicá-la. Isso exige disciplina, persistência e fome de Deus. É escolher perdoar, mesmo sem vontade. É escolher orar, mesmo cansado. É manter-se firme, mesmo sem ver resultados imediatos. Colocar Deus em primeiro lugar exige maturidade espiritual. Mas o mais lindo de tudo é que quando fazemos isso, não perdemos nada. Pelo contrário, ganhamos. Jesus disse em Mateus 6:33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele estava falando sobre preocupações diárias, o que comer, vestir, onde morar. Ele prometeu que se colocássemos Deus acima de tudo, Ele cuidaria do restante. Isso é uma garantia divina. A prática de colocar Deus em primeiro lugar traz frutos concretos: paz em meio ao caos, direção clara em meio à confusão, contentamento em tempos de escassez, força em tempos de fraqueza. Isso não significa ausência de lutas, mas presença real de Deus em cada luta. Por fim, é importante lembrar que isso não é uma performance religiosa, nem uma obrigação para conquistar bênçãos. É uma resposta de amor. Quem coloca Deus em primeiro lugar não o faz por medo, mas por gratidão. Porque reconhece que Ele já nos deu tudo: sua graça, seu Filho, sua presença. Portanto, colocar Deus em primeiro lugar no dia a dia é mais do que uma decisão, é um estilo de vida. Uma jornada contínua, feita de escolhas simples e constantes, que vão moldando nosso caráter e nos aproximando do coração de Deus. Viver com Deus no centro não é algo que acontece da noite para o dia. É uma construção contínua, fruto de escolhas diárias, renúncia e relacionamento com o Pai. Mas como saber se de fato Deus está ocupando o primeiro lugar em sua vida? Quais são os sinais visíveis e espirituais que revelam essa realidade? Neste capítulo, vamos explorar as evidências práticas e internas que mostram quando alguém está alinhado com o propósito divino e também os alertas de quando isso não está acontecendo. Um dos primeiros sinais de que Deus está no centro da vida de uma pessoa é a paz interior. Não uma paz baseada na ausência de problemas, mas uma paz que excede todo o entendimento. Essa paz vem da confiança profunda em Deus, da certeza de que Ele está no controle. Mesmo quando tudo parece incerto, quem vive com Deus no centro não é dominado pela ansiedade, mas conduzido pela fé. Essa paz é como um rio que flui do trono de Deus, mesmo em meio à tempestade. Outro sinal claro é a priorização das coisas espirituais. A pessoa começa a reorganizar seus interesses. A oração deixa de ser um peso e se torna prazer. A leitura da Bíblia vira uma fonte de vida e não uma obrigação.
Os compromissos espirituais não são empurrados para o fim da agenda, eles estão no início, não porque alguém a está cobrando, mas porque há fome e sede de Deus. Quando Ele está no centro, as demais coisas se alinham em função dele. Um terceiro sinal é a mudança no caráter. Colocar Deus em primeiro lugar inevitavelmente leva à transformação interior. Frutos do Espírito, como amor, alegria, paciência, mansidão e domínio próprio, começam a se manifestar. Isso não significa perfeição, mas um progresso evidente. Alguém que antes era explosivo, torna-se mais paciente. Quem era rancoroso, aprende a perdoar. A graça de Deus vai moldando a pessoa, e as pessoas ao redor percebem a diferença. Outro sinal é a sensibilidade ao Espírito Santo. Quem anda com Deus desenvolve discernimento espiritual. Começa a ouvir a voz de Deus com mais clareza, percebe os alertas do Espírito, sente incômodo diante do pecado e encontra direção mesmo nas situações mais confusas. Essa sensibilidade é fruto de intimidade, de caminhar lado a lado com Deus, de manter o coração sensível à sua presença. Também é notável o alinhamento das prioridades com os valores do reino. Quem tem Deus no centro não busca apenas o sucesso pessoal, mas vive com propósito. As decisões são baseadas em princípios e não em conveniências. O tempo, os dons, os recursos, tudo é colocado à disposição do reino. A pessoa deixa de viver apenas para si e passa a viver para glorificar a Deus, onde quer que esteja. Outro sinal importante é a resiliência espiritual. Quando Deus é o centro, as dificuldades não nos destroem. Elas podem abalar, sim, mas não derrubar. Isso porque nossa força não vem de nós mesmos, mas de quem habita em nós. Quem vive com Deus no centro não foge das lutas, mas as enfrenta com confiança. É alguém que, mesmo chorando, continua crendo. Mesmo machucado, continua adorando. Mesmo cansado, não desiste. Além disso, a postura diante das pessoas muda. A forma como alguém trata os outros revela muito sobre sua intimidade com Deus. Uma vida centrada em Deus manifesta compaixão, empatia, perdão e generosidade. O ego deixa de ser o guia e o amor passa a ser a motivação. Jesus disse: "Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros." João 13:35. Esse amor é um sinal incontestável de quem está vivendo com Deus no centro. Também há uma liberdade interior crescente. A pessoa deixa de ser controlada pela opinião dos outros, pelo medo do futuro, pelas pressões sociais. Viver com Deus no centro é ser guiado pela voz de Deus, e não pela expectativa alheia. Essa liberdade gera leveza, autenticidade e coragem para viver de forma coerente com a fé. É uma liberdade que não está baseada na ausência de limites, mas na presença da verdade. Outro sinal evidente é a disposição para servir. Quem tem Deus no centro entende que a vida não é só sobre receber, mas sobre doar. O coração se move na direção do próximo. A disposição para ajudar, para contribuir, para participar. A pessoa deixa de buscar palco e começa a buscar propósito. E faz tudo com excelência, não para ser vista, mas porque serve ao Rei. Por fim, há o desejo ardente de crescer espiritualmente. Quem vive com Deus no centro nunca se acomoda. Há sempre uma fome por mais conhecimento da palavra, mais intimidade, mais santidade, mais profundidade. Essa sede constante é um termômetro espiritual. Quanto mais perto de Deus, mais percebemos o quanto precisamos dele. Claro, esses sinais não aparecem todos de uma vez. E nem sempre são visíveis com clareza todos os dias. Mas, no geral, a jornada de quem tem Deus no centro é marcada por progresso, transformação e testemunho. E o mais belo é que esse processo não é fruto de esforço humano, mas da graça divina operando em nós. Viver com Deus no centro não é sobre viver uma vida perfeita,
mas sobre viver uma vida entregue. É sobre reconhecer que sem Ele nada somos. E quando Ele ocupa o trono do nosso coração, tudo muda, de dentro para fora. Muitas pessoas desejam ter uma vida mais próxima de Deus. Elas até compreendem a importância de colocá-lo em primeiro lugar. Reconhecem o valor espiritual disso, mas por alguma razão permanecem travadas. Como se houvesse algo invisível, porém extremamente real, bloqueando esse movimento do coração. A verdade é que há obstáculos concretos e sutis que nos afastam de Deus. Neste capítulo, vamos expor essas barreiras com honestidade, porque só podemos vencer aquilo que conseguimos identificar. O primeiro grande impedimento é a autossuficiência. Vivemos em uma cultura que valoriza a independência extrema. Ser forte, dar conta de tudo sozinho, não depender de ninguém. Esse é o ideal que o mundo prega. Mas a vida com Deus começa com o oposto, com dependência. Quando acreditamos que não precisamos de ajuda, que nossas capacidades bastam, acabamos colocando a nós mesmos no centro. O orgulho é sutil e muitas vezes se mascara de responsabilidade ou maturidade, mas na prática ele rouba de Deus o lugar que lhe pertence. Outro obstáculo é o apego às coisas materiais. Não é errado ter bens, conforto ou ambições. O problema está quando essas coisas se tornam a nossa prioridade. Jesus foi claro: onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Mateus 6:21. Muitos querem colocar Deus em primeiro lugar, mas o coração está dividido entre a fé e o dinheiro, entre o reino e os sonhos pessoais. Quando o apego ao que é terreno é maior do que o desejo pelo eterno, Deus acaba ficando em segundo plano. A falta de tempo também é uma desculpa comum. A rotina acelerada, cheia de compromissos, distrações e demandas, parece sempre empurrar Deus para o fim da fila. Mas a verdade é que o tempo revela nossas prioridades. Sempre arrumamos tempo para o que realmente importa. Se Deus não está na agenda, é porque Ele ainda não está no trono do nosso coração. É preciso reorganizar a vida e aprender a dizer não para algumas coisas, a fim de dizer sim para o essencial. Outro impedimento é o pecado não confessado. Muitas vezes mantemos hábitos, pensamentos ou comportamentos que sabemos que desagradam a Deus, mas que ainda não estamos dispostos a abandonar. Esse tipo de atitude cria um muro entre nós e o Senhor. Não porque Ele se afasta, mas porque nós nos escondemos. O pecado gera culpa, e a culpa nos leva a evitar a presença de Deus. Só há um caminho para romper isso: arrependimento sincero. É na honestidade diante de Deus que a liberdade começa. Também não podemos ignorar o medo da mudança. Colocar Deus em primeiro lugar inevitavelmente leva à transformação. Isso assusta. Mudar significa abrir mão de hábitos, amizades, padrões de comportamento e até mesmo sonhos antigos. Algumas pessoas têm medo de que Deus as leve para um caminho desconhecido, fora da zona de conforto. Mas a verdade é que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Romanos 12:2. O que Ele pede, Ele capacita, e o que Ele transforma, Ele aperfeiçoa. Há ainda o trauma religioso. Pessoas que foram feridas por líderes espirituais, igrejas ou experiências negativas no passado, muitas vezes criam resistência à ideia de uma entrega profunda a Deus. Elas projetam em Deus a dor causada por homens. Isso é compreensível, mas precisa ser superado. Deus não é igual às pessoas que erraram com você. O convite de Jesus é pessoal, puro e redentor. Ele cura as feridas e restaura a confiança, se o deixarmos entrar. Outro fator que impede é a distração constante. Vivemos numa era de excesso de estímulos, redes sociais, notícias, entretenimento, compromissos, tudo compete pela nossa atenção. E Deus, sendo gentil, não grita. Ele fala na brisa suave.
Quem vive distraído dificilmente percebe a presença de Deus. É preciso aprender a silenciar, a cultivar momentos de solitude e escuta, a diminuir o volume do mundo para ouvir a voz do céu. Sem foco, a fé se dilui. Além disso, muitos enfrentam a insegurança espiritual. Pensamentos como, eu não sou bom o suficiente, não sei orar direito, Deus não pode me usar, paralisam. Mas a verdade é que ninguém é chamado por Deus por ser bom. Todos somos alcançados pela graça. A segurança está em quem Deus é, não em quem nós somos. Quando reconhecemos isso, a entrega se torna possível. Por fim, há o conflito de vontades. Queremos Deus, mas também queremos controlar nossas vidas. Queremos as bênçãos, mas temos medo da obediência. Queremos o céu, mas hesitamos em carregar a cruz. Colocar Deus em primeiro lugar exige rendição. É abrir mão do meu jeito para viver do jeito dele. E isso só é possível com fé, amor e confiança em quem Deus é, Pai, bom e fiel. Identificar esses impedimentos é o primeiro passo. O segundo é levá-los a Deus em oração. Pedir que Ele revele o que precisa ser removido, transformado ou curado. E por fim, decidir dar passos concretos rumo a essa entrega. Deus não exige perfeição. Ele deseja um coração disposto. Quando esse coração se volta para Ele, nenhuma barreira é grande demais. A graça abre caminhos. A presença cura. E a fidelidade de Deus garante que todo esforço de entrega será recompensado com uma vida plena, abundante e transformada. Colocar Deus em primeiro lugar é um passo extraordinário, mas permanecer com Ele no centro da vida é o verdadeiro desafio diário. Muitos começam bem, cheios de paixão, compromisso e fé. Mas com o tempo, a rotina, os problemas e até mesmo as distrações da vida tendem a roubar esse lugar de destaque que Deus passou a ocupar. Neste capítulo, vamos conversar de forma prática e profunda sobre como manter essa centralidade de Deus em nossa caminhada diária, sem que ela se perca com o tempo. O primeiro ponto é compreender que manter Deus no centro é uma decisão diária, não um momento isolado. Assim como alimentamos nosso corpo todos os dias, precisamos alimentar nosso espírito. Isso significa que cada dia começa com uma escolha. Vou viver para mim ou para Deus? É uma decisão intencional que exige consciência e propósito. Uma vida centrada em Deus começa no secreto, quando ainda nem saímos da cama, com uma oração simples. Senhor, seja o centro do meu dia. Um dos pilares para manter essa conexão é a oração constante e sincera. Isso não significa passar horas ajoelhado, mas desenvolver um relacionamento contínuo com Deus, como uma conversa que nunca termina. Orar no trânsito, ao lavar a louça, antes de uma reunião, ao enfrentar um problema, é incluir Deus nos pequenos e grandes momentos como um amigo presente em todos os detalhes da vida. Essa prática transforma nossa percepção e nos ajuda a manter Deus em primeiro lugar sem esforço forçado, mas com naturalidade. Outro aspecto essencial é a meditação diária nas Escrituras. A Bíblia é a voz de Deus escrita, viva e atual. Quando lemos a palavra, renovamos nossa mente e realinhamos nosso coração. Não se trata apenas de adquirir conhecimento, mas de deixar que a verdade de Deus molde nossas decisões, reações e prioridades. Mesmo que sejam poucos versículos por dia, a constância cria raízes profundas. A palavra nos guia como lâmpada para os pés. Salmos 119, 105, impedindo que nos desviemos do centro. Além disso, é fundamental cultivar uma vida de gratidão. A ingratidão tira Deus do centro, porque ela nos faz olhar para o que falta, ao invés de reconhecer o que já temos. Ser grato nos lembra da fidelidade de Deus, da sua bondade, e nos mantém conectados com a realidade do seu cuidado diário.
Começar e terminar o dia agradecendo, mesmo em meio aos desafios, nos ajuda a manter a perspectiva correta. Deus está no controle e Ele é bom. Outro fator que sustenta essa centralidade é a comunidade cristã. Ninguém consegue caminhar sozinho por muito tempo. Estar cercado por pessoas que também buscam colocar Deus em primeiro lugar nos fortalece, inspira e confronta quando necessário. A igreja, os pequenos grupos, as amizades espirituais, tudo isso funciona como suporte e lembrete constante de que a caminhada com Deus não é solitária. O ferro afia o ferro, Provérbios 27:17, e a comunhão nos protege da frieza espiritual. Praticar a obediência em pequenas coisas também é um segredo para manter Deus no centro. Às vezes, esperamos grandes momentos de entrega, mas Deus nos observa nos detalhes. Escolher a verdade em vez da mentira, o perdão em vez do ressentimento, a paciência em vez da raiva, são escolhas cotidianas que demonstram quem realmente ocupa o trono do nosso coração. Quando obedecemos nos detalhes, nosso coração permanece sensível à direção de Deus. Outro ponto essencial é aprender a ouvir a voz de Deus. E isso só acontece com silêncio e sensibilidade. Muitas vezes, a correria da vida nos torna surdos espirituais. Separar momentos de solitude, mesmo que breves, nos ajuda a discernir o que Deus está falando. Ele fala através da palavra, da consciência, de outras pessoas, de acontecimentos e até do silêncio. Mas para perceber, é preciso diminuir o ruído do mundo. Quem ouve Deus com frequência permanece centrado nele. Um hábito prático que ajuda muito é o da avaliação diária. No final do dia, pergunte-se: hoje Deus foi o centro da minha vida? Em que momento eu me desviei? O que posso ajustar amanhã? Esse exercício de autoanálise espiritual, com sinceridade e sem culpa, nos ajuda a manter o foco e corrigir a rota sempre que necessário. A graça de Deus é nova a cada manhã. E Ele se alegra com cada tentativa sincera de mantê-lo em primeiro lugar. Não podemos esquecer da importância de entregar as preocupações a Deus. Quando deixamos a ansiedade dominar, tiramos Deus do centro e colocamos o medo. Por isso, Filipenses 4, 6, 7 nos ensina a não andar ansiosos por coisa alguma, mas apresentar tudo a Deus em oração. A paz que vem disso guarda nossa mente e coração, impedindo que o caos da vida roube o nosso foco nele. Por fim, manter Deus no centro é um exercício de amor e confiança constante. Quanto mais o conhecemos, mais o amamos. E quanto mais o amamos, mais naturalmente ele se torna o centro de tudo. Não é uma questão de esforço mecânico, mas de relacionamento crescente. Deus não quer ser apenas parte da sua vida. Ele quer ser o centro, o fundamento, a razão. E quando ele ocupa esse lugar, tudo ao redor encontra seu equilíbrio. Quando uma pessoa decide, de forma sincera e consciente, colocar Deus em primeiro lugar, algo muda. Às vezes, essa transformação é visível e imediata. Outras vezes, ela é sutil, profunda e progressiva. Mas o fato é, nada permanece igual. A decisão de colocar Deus no centro é como acender uma luz num cômodo escuro. Tudo passa a ganhar contornos diferentes, e o que antes parecia confuso começa a se organizar. Em primeiro lugar, a mudança ocorre dentro de você. Há uma paz que excede o entendimento, Filipenses 4:7, que invade o coração. Isso não significa ausência de problemas, mas presença de uma certeza: Deus está comigo. Quando Ele ocupa o primeiro lugar, a alma encontra descanso, porque deixa de carregar o fardo de ser o próprio guia. A ansiedade começa a perder força, porque a confiança passa a estar em alguém maior, que vê o que você não vê e sabe o que você não sabe. Colocar Deus em primeiro lugar reorganiza as prioridades. Aquilo que antes ocupava o topo, dinheiro, status, relacionamentos, sucesso, agora é colocado em seu devido lugar.
Deus não nos tira essas coisas, mas nos ensina a vivê-las de forma equilibrada, sob sua direção. As decisões passam a ser filtradas por um novo critério. Isso glorifica a Deus? Isso me afasta ou me aproxima dele? E é impressionante como essa mudança de foco simplifica a vida. O que era dúvida vira direção. O que era ruído vira propósito. Além disso, você passa a experimentar uma nova sensibilidade espiritual. O Espírito Santo ganha mais espaço e sua voz se torna mais clara. Coisas que antes pareciam normais, agora incomodam. Atitudes, palavras e hábitos começam a ser confrontados, não por culpa, mas por convicção. Esse é o processo de santificação. Deus trabalhando em você para torná-lo mais parecido com Cristo. E quando isso começa a acontecer, a vida ganha um novo brilho, um novo sabor. Há uma leveza em viver com o coração alinhado com o céu. Outra consequência direta dessa decisão é o rompimento com velhos padrões de comportamento. O pecado já não tem o mesmo domínio. Não porque você se torna perfeito, mas porque agora existe uma força maior te empurrando na direção certa. A graça se torna viva e prática. Você aprende a dizer não com mais firmeza, a resistir às tentações com mais clareza e a buscar o bem com mais paixão. O Espírito Santo se torna seu conselheiro constante e a vida passa a refletir a luz que você carrega. E talvez uma das transformações mais bonitas, os relacionamentos começam a mudar. Quando Deus está no centro, isso transborda. Você se torna mais paciente, mais compassivo, mais íntegro. O perdão se torna possível. A reconciliação deixa de ser uma ideia distante e passa a ser uma prática real. Quem coloca Deus em primeiro lugar, inevitavelmente aprende a amar melhor, não com amor próprio, mas com o amor que vem do alto. E esse amor cura, constrói e impacta todos ao redor. Além disso, você começa a perceber o agir sobrenatural de Deus em áreas onde antes reinava o desespero. Portas se abrem, oportunidades aparecem, provisões chegam, respostas vêm. Não porque tudo fica mágico, mas porque você agora está alinhado com a vontade do Pai. E onde há alinhamento, há fluidez. Deus honra quem o honra. 1 Samuel 2:30. E quando você coloca Ele em primeiro lugar, Ele cuida dos detalhes da sua vida. Muitas vezes, Ele faz além do que você imaginava. Também há uma mudança profunda na forma como você enxerga o sofrimento. Quando Deus está no centro, a dor deixa de ser apenas dor, passa a ser processo. Você começa a perceber o propósito no meio da tempestade. E mesmo sem todas as respostas, existe fé para continuar. O sofrimento não te destrói mais da mesma forma, porque agora você está ancorado. A vida deixa de ser um campo de batalha solitário e se torna uma jornada com alguém que caminha ao seu lado. Outra transformação evidente é a descoberta de um propósito maior. As pessoas que colocam Deus em primeiro lugar descobrem que suas vidas não são um acaso. Há um chamado, uma missão. Você começa a entender que não está aqui apenas para sobreviver ou conquistar coisas, mas para ser um instrumento de Deus no mundo. Isso dá sentido aos seus dons, ao seu tempo, às suas experiências. Tudo começa a fazer sentido quando Deus é o ponto de partida. Por fim, colocar Deus em primeiro lugar muda o destino eterno. Mais do que bênçãos aqui na terra, essa decisão nos reconecta com o propósito original da criação. Viver com Deus, para Deus e eternamente em Deus. Jesus disse que quem perde a vida por causa dele a encontrará. Mateus 10:39. Essa é a grande inversão do reino. Quando você entrega tudo a Deus, na verdade você ganha tudo o que importa. E a maior transformação de todas é essa. Você não é mais escravo do mundo, mas cidadão do céu. Essa decisão muda a sua vida para sempre. Não só pelo que você recebe, mas principalmente por quem você se torna.
Colocar Deus em primeiro lugar é se alinhar com a verdade, com a luz, com a eternidade. E uma vez que essa transformação começa, não há como voltar atrás. A vida moderna nos oferece uma série de distrações e prioridades concorrentes. A correria do dia a dia, as pressões sociais, as responsabilidades familiares, profissionais e até mesmo os desejos pessoais podem facilmente nos levar a colocar Deus em segundo plano. Mas o que poucos percebem é que há um custo elevado por essa escolha, um custo espiritual, emocional, mental e até físico. Este capítulo é um convite sincero à reflexão. O que perdemos quando Deus não está em primeiro lugar? Tudo o que ocupa o lugar central da nossa vida molda as nossas decisões, afeta os nossos relacionamentos e define o rumo do nosso coração. Quando Deus não está no trono, algo mais estará. E esse algo pode ser o ego, o medo, o dinheiro, o sucesso ou até mesmo pessoas. A idolatria moderna é sutil. Nem sempre envolve imagens ou altares visíveis, mas sempre envolve o coração entregue a algo ou alguém que não é Deus. Quando Deus é deixado de lado, a vida começa a perder o eixo. Há uma desordem interna que se manifesta em ansiedade, inquietação, insegurança e até crises de identidade. Afinal, fomos criados para viver em comunhão com o Criador. Nossa alma só encontra descanso quando está alinhada com a vontade dele. Sem essa conexão, tentamos preencher o vazio com tudo o que o mundo oferece, mas nada satisfaz. Nada preenche o espaço que é exclusivamente de Deus. É comum vermos pessoas bem-sucedidas aos olhos do mundo, vivendo com um profundo vazio interior. Elas alcançam fama, dinheiro, status, mas não têm paz. Isso acontece porque Deus nunca projetou o ser humano para ser completo sem ele. Quando ele não é a prioridade, as outras coisas perdem o sentido. O trabalho se torna escravidão. Os relacionamentos se tornam codependentes, a busca por prazer se torna compulsiva e o sucesso se torna um fardo. Além disso, não colocar Deus em primeiro lugar nos torna vulneráveis às mentiras do inimigo. Sem a luz da palavra para guiar nossos passos, caímos facilmente em enganos. Escolhas erradas, relacionamentos destrutivos, hábitos prejudiciais e decisões impulsivas são alguns dos frutos de uma vida desconectada de Deus. E com o tempo, esses frutos se transformam em colheitas dolorosas. Há também o custo espiritual. A Bíblia é clara ao dizer que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Não se trata apenas de morte física, mas de uma separação progressiva de Deus. Quando negligenciamos a presença dele, endurecemos o coração e abafamos a voz do Espírito. Perdemos a sensibilidade espiritual e, sem perceber, nos tornamos religiosos por fora, mas vazios por dentro. O povo de Israel viveu isso. Vez após vez, eles colocaram outros deuses no lugar do Senhor e sofreram as consequências. Foram levados ao cativeiro, enfrentaram guerras, fome, sofrimento, tudo porque esqueceram da aliança com o Deus vivo. O mesmo acontece hoje, em outras formas. Quantos estão presos em ciclos de dor porque decidiram andar longe de Deus? Quantos vivem em uma prisão emocional porque trocam a presença divina por prazeres momentâneos? Mas há esperança. O objetivo desta reflexão não é gerar culpa, mas despertar arrependimento. Deus nunca fecha a porta. Mesmo quando o deixamos em segundo plano, Ele continua nos buscando. Ele nos chama com amor e paciência, desejando restaurar aquilo que foi quebrado. Quando reconhecemos o erro e nos voltamos para Ele, recebemos graça, perdão e uma nova chance de recomeçar. Voltar a colocar Deus em primeiro lugar exige humildade. Exige reconhecer que falhamos, que nos distraímos, que priorizamos o que não era eterno. Mas também exige fé.
Fé para crer que Deus ainda tem planos para nós, que Ele pode redirecionar nossa história e restaurar tudo o que foi perdido. O custo de não colocar Deus em primeiro lugar é alto demais, mas a recompensa de colocá-lo no centro de tudo é infinitamente maior. Ele é a fonte da vida, da sabedoria, da paz e da alegria verdadeira. Com Ele, mesmo as batalhas se tornam oportunidades de crescimento. Sem Ele, até as vitórias parecem vazias. Por isso, se hoje você percebe que algo ou alguém tomou o lugar de Deus no seu coração, não hesite. Entregue de volta o trono ao único que é digno. Faça de Deus o seu primeiro pensamento ao acordar e o seu último ao dormir. Que Ele esteja presente em suas decisões, nas suas palavras, nas suas intenções. Porque quando Deus é o primeiro, tudo encontra seu lugar. Este é o convite. Não viva mais pagando o preço de uma vida sem direção. Volte-se para aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E experimente a verdadeira transformação que só Ele pode oferecer. Ao longo das Escrituras, encontramos inúmeros exemplos de homens e mulheres que, mesmo diante de desafios, decidiram colocar Deus em primeiro lugar. Suas histórias não apenas nos inspiram, mas também nos mostram como a fidelidade a Deus pode transformar vidas, mudar destinos e revelar propósitos eternos. Este capítulo mergulha nesses testemunhos, extraindo lições profundas para aplicarmos hoje. Comecemos com Abraão, o pai da fé. Deus o chamou para deixar sua terra, sua parentela e tudo o que conhecia para seguir rumo ao desconhecido. Ele obedeceu. Mais adiante, foi desafiado a oferecer o próprio filho, Isaque, em sacrifício, o filho da promessa. E ainda assim, Abraão confiou plenamente em Deus, crendo que, se necessário, ele poderia até ressuscitar o menino. Essa obediência radical colocou Abraão em uma posição de intimidade com Deus que poucos alcançaram. Ele foi chamado amigo de Deus. Sua fé gerou uma descendência espiritual incontável. Outro grande exemplo é José. Vendido como escravo por seus irmãos, injustiçado no Egito, esquecido por aqueles que prometiam ajudá-lo, José poderia ter se revoltado, mas escolheu continuar fiel. Em todas as fases de sua vida, Deus estava com ele porque José colocava Deus em primeiro lugar. Mesmo na prisão, manteve sua integridade e no tempo certo foi exaltado. Tornou-se governador do Egito e salvou não apenas sua família, mas nações inteiras. José nos ensina que priorizar Deus em meio à dor prepara o caminho para um propósito maior. Daniel também brilha como uma estrela nesse firmamento de fé. Levado cativo para a Babilônia, jovem e longe de casa, decidiu em seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Mesmo correndo risco de vida, manteve seus princípios e sua devoção a Deus. O episódio da Cova dos Leões é emblemático. Mesmo diante da ameaça de morte, Daniel não deixou de orar. O resultado? Deus o livrou, e até mesmo reis pagãos reconheceram a grandeza do Deus de Israel. Daniel nos mostra que colocar Deus em primeiro lugar é confiar que Ele é capaz de nos proteger e nos honrar, mesmo em ambientes hostis. Ruth, uma mulher estrangeira moabita, também fez uma escolha radical. Ao invés de retornar para sua terra natal após a morte de seu marido, decidiu seguir sua sogra Noemi e adotar o Deus de Israel como seu Deus. Sua famosa declaração: "O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus", revela sua decisão de colocar Deus acima de tudo, inclusive da segurança de sua família de origem. O resultado foi surpreendente. Ela se tornou ancestral direta de Jesus. Sua fidelidade e coragem foram recompensadas de maneira gloriosa. Davi, o homem segundo o coração de Deus, embora tenha cometido erros, tinha o hábito de colocar Deus no centro. Antes de batalhas, ele consultava ao Senhor.
Em momentos de vitória, rendia glória a Deus. Nos seus salmos, encontramos um coração apaixonado pela presença divina. Mesmo em seus momentos mais sombrios, como após o pecado com Batseba, Davi se quebrantava, pedia perdão e buscava restauração. Ele nos ensina que colocar Deus em primeiro lugar não significa perfeição, mas disposição de se arrepender, recomeçar e manter o coração sensível à voz divina. Maria, mãe de Jesus, nos oferece um dos testemunhos mais belos de submissão e confiança. Uma jovem virgem, diante da notícia de que geraria o Filho de Deus, respondeu: "Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra." Ela abriu mão de sua reputação, dos seus planos e do conforto, tudo para cumprir o propósito de Deus. Sua humildade e fé abriram as portas para o maior milagre da humanidade, a encarnação do Verbo. Maria nos ensina que, quando colocamos Deus em primeiro lugar, mesmo o impossível se torna realidade. Por fim, Paulo, um perseguidor da igreja, zeloso da lei, encontrou-se com Jesus no caminho de Damasco e teve sua vida completamente transformada. A partir desse encontro, nada mais importava além de conhecer Cristo e fazê-lo conhecido. Sofreu prisões, açoites, naufrágios, perseguições e ainda assim declarou: "Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro." Sua entrega total nos desafia a viver com intensidade e paixão por Deus. Esses testemunhos bíblicos não estão registrados apenas como história, mas como inspiração e direção. Eles provam que colocar Deus em primeiro lugar não garante a ausência de lutas, mas assegura a presença constante do Senhor, força nas tribulações e recompensas eternas. Em todas essas vidas, vemos um padrão. Obediência, confiança e fidelidade resultam em transformação, propósito e glória. Que essas histórias sejam um espelho para a nossa própria jornada. Que despertem em nós a coragem de viver com Deus no centro, não como uma opção, mas como a prioridade suprema. Porque assim como foi com eles, também será conosco. Colocar Deus em primeiro lugar muda tudo, para sempre. Ao longo dessa jornada, vimos que colocar Deus em primeiro lugar não é apenas uma decisão religiosa ou moral. É um reposicionamento completo da alma, um realinhamento da existência com aquele que nos criou. Desde os pequenos hábitos diários até os grandes momentos de crise, escolher Deus como prioridade absoluta transforma não apenas o que fazemos, mas principalmente quem somos. Talvez você esteja se perguntando: por onde eu começo? A resposta não está em algo complicado ou inacessível. Começa com um coração disposto. Deus não exige perfeição para se aproximar de você. Ele deseja sinceridade. Tudo começa quando você, com humildade, diz: "Senhor, eu quero te colocar em primeiro lugar." Esse simples ato já muda o rumo da sua vida. Porque a partir daí, Deus começa a trabalhar no seu interior. Colocar Deus em primeiro lugar não é algo que se faz uma vez só. É uma decisão diária. É acordar e dizer: "Senhor, guia os meus passos." É abrir mão de controlar tudo e confiar. É buscar a presença dele antes de buscar respostas no mundo. E acredite, quanto mais você escolhe Deus, mais clara e leve se torna a caminhada. Você percebe que não precisa mais carregar tudo sozinho, porque Ele caminha com você. Muitos pensam que priorizar Deus significa perder outras coisas, mas a verdade é o oposto. Jesus disse em Mateus 6,33: "Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas." Ele não apenas promete suprir o que você precisa, como também reordena o seu coração para desejar o que realmente importa. Ao colocar Deus no topo, todas as outras áreas da sua vida são abençoadas. E aqui vai uma verdade profunda. Não existe vida plena fora da vontade de Deus.
Você pode até experimentar momentos de prazer, conquistas, estabilidade, mas tudo isso será frágil e passageiro se não estiver firmado na rocha. Quando Deus está no centro, mesmo os dias difíceis têm sentido, e os dias bons se tornam ainda mais preciosos, porque você sabe de onde vêm todas as bênçãos. Agora é a sua vez. Esse é o momento do seu chamado à ação. Olhe para dentro de si e responda com honestidade. Quem está ocupando o primeiro lugar no seu coração? Seja sincero. Talvez seja o medo, talvez seja o dinheiro, o trabalho, um relacionamento, a própria imagem, o controle. Mas hoje você pode entregar isso nas mãos de Deus. Não como quem perde algo, mas como quem devolve ao Criador o trono que sempre foi dele. Comece com passos simples. Separe um momento diário para orar, mesmo que seja só 5 minutos. Leia a palavra, ainda que seja apenas um capítulo por dia. Vá cultivando esse relacionamento. Deus não quer sua performance, Ele quer o seu coração. E à medida que você se entrega, Ele vai moldando você com paciência e amor. Não tenha medo de mudar. Não tenha medo de perder o que precisa ser deixado para trás, porque tudo o que você entrega a Deus, Ele transforma. E tudo o que Ele transforma se torna eterno. Os frutos dessa decisão vão impactar não só sua vida, mas também a vida de todos ao seu redor. Seu testemunho será uma luz em tempos de trevas. Sua paz será um refúgio para quem está perdido. Seu exemplo será um sinal de que Deus ainda age. E lembre-se, Deus não espera que você esteja pronto para então agir. Ele chama você agora, exatamente como você está. A mudança, o amadurecimento, a restauração, tudo isso virá com Ele e por meio dele. O que Ele deseja é um sim, um passo de fé, uma entrega sincera, porque é aí que começa a transformação real. Este vídeo foi feito para lembrar você de algo essencial. A vida muda de verdade quando Deus está no centro. Não importa o que você viveu até aqui, nem o quanto você se desviou ou hesitou. Hoje pode ser um novo começo, um marco, um dia para lembrar. Foi ali que eu decidi viver diferente. Foi ali que eu escolhi Deus em primeiro lugar. Se essa mensagem falou com você, compartilhe. Talvez ela seja a resposta que alguém estava esperando. Deixe seu comentário, seu testemunho, ou mesmo seu pedido de oração. Estamos aqui para caminhar juntos. E acima de tudo, lembre-se, o Deus que te criou te vê, te ama e está pronto para fazer infinitamente mais do que tudo o que você pode pedir ou imaginar. Que a sua vida seja prova viva do que acontece quando alguém escolhe colocar Deus no centro de tudo.